Olha, com o aumento de casos de coqueluche em países da Ásia e da Europa, o Ministério da Saúde fez um alerta importante para evitar o surto da doença também aqui no Brasil. A orientação para estados e municípios é intensificar a vacinação e fortalecer as ações de vigilância epidemiológica contra a doença infecciosa, mais incomum e que causa crises de tosse e falta de ar. Veja a reportagem. O Rafael está com a gente? O Rafael, eu pensei que fosse a reportagem. Bom, vai fazer a reportagem, vai trazer os destaques para a gente. Rafael Rodrigues, fala aí, meu irmão. Exatamente, Sandro. É uma doença aí que acomete adultos, mas principalmente as crianças, os bebês, né? E quem está aqui comigo, a doutora Raquel Quaresma, que é pediatra, né? E também vai esclarecer as nossas dúvidas. Qual é, na verdade, a principal maneira de prevenir a coqueluche? Muito boa tarde, doutora. Boa tarde. A principal maneira é a imunização, que são as vacinas, tá? Infelizmente, as primeiras vacinas são com 2, 4 e 6 e esses bebês ainda não estão imunizados. Então, eles vão fazer um outro reforço com 1 ano e 3 e ainda mais um segundo reforço com 4 anos. E o problema maior é que as visitas dos amigos, parentes nessa fase, normalmente a fase de transmissão é a fase catarral, que são as primeiras 2 semanas aí, que parece um resfriado, uma gripezinha comum, e aí algum adulto vai visitar esse bebê que ainda não está imunizado e pode estar passando aí a coqueluche. E quais são os sintomas assim para os pais ficarem de olho, principalmente nessas crianças? É aquele bebezinho que começou com uma febrinha, uma tosse, uma coriza. A gente está na época de bronquiolite, até começa a pensar em bronquiolite, né? E aí esse quadro, ele se persiste por umas 2 semanas. Na sequência, a criança entra numa fase que a gente chama de paroxística, que é uma fase muito grave, que é a tosse comprida. Então, o bebê tosse, começa a ficar roxo. Aí ele faz um barulhinho que é do estreitamento da passagem de ar pela glote, ele faz um barulho que a gente chama de guincho, que faz na inspiração, né? E esses quadros são passíveis de ir para intubação, UTI. Essa fase paroxística, às vezes a criança tem 10 a 30 crises dessa em 24 horas e as crianças vão para tubo, ficam internadas por até 6 semanas. A gente percebe que a única causa, né, praticamente, é a vacinação e ainda mais esse quadro que a senhora nos disse, assim, que inclusive é muito triste, né, de se ver um bebê nessa situação, pode ser agravado e levar à morte, né? Exato, esses bebês eles podem fazer crise convulsiva, eles começam a vomitar, desidratam, né? A criança fica com o olho marejado, fica com o olho vermelho. Esses quadros são muito graves. Então, eu costumo falar para as famílias, a gente nunca sabe quem que a gente está recebendo para visitar o bebê. Às vezes a pessoa acha que não está. E essa fase aí, que é a catarral, são os primeiros dias, é a fase que mais transmite. Então, bota a culpa no pediatra. Vamos controlar as visitas um ninho familiar, que eu digo que é pai, mãe, vovô, aí tudo bem. Agora, muita gente visitando a criança é um risco desnecessário, né? E vamos lembrar da vacinação, só está voltando coqueluche, por quê? Porque a taxa de todas as vacinas está caindo no país. Perfeito, muito obrigado então, doutora Raquel. Sandro, segundo o levantamento aí do Ministério da Saúde, a nossa taxa de vacinação contra a coqueluche ficou abaixo dos 95%, que é o número indicado pela Organização Mundial da Saúde. Então, como a doutora disse, por conta dessa baixa procura vacinal, é que a doença está voltando e está assolando. Como ela disse, leve os seus filhos para se vacinarem, né, para serem vacinados. Não esqueça de cumprir o calendário das vacinas, que também é muito importante, já que a coqueluche ela precisa aí de reforços ao longo do calendário, e evite as visitas desnecessárias, principalmente enquanto o bebê, a criança, não está 100% imunizado. Tem que respeitar, né, esse momento aí de preservação. E muitas vezes, você falou que a vacinação está abaixo do recomendado. Muitas vezes essa pessoa que não levou a criança para vacinar é aquela pessoa que se expõe mais, que não respeita aí o período de não visitação da criança. Então vamos ter consciência, a doutora falou muito bem aí sobre os sintomas, sobre os riscos. É importante a pessoa se prevenir, levar a criança para vacinar, tomar muito cuidado. Muito obrigado, Rafa.